Olá, vou iniciar agora a nossa apresentação aqui sobre a investigação diagnóstica das doenças pulmonares intersticiais, que é um tópico bastante importante na abordagem desse tipo de doença na pneumologia, porque é aí que a gente vê o passo a passo na investigação até a gente chegar ao diagnóstico. Então, esses são meus conflitos de interesse. As doenças pulmonares intersticiais, elas se caracterizam como um grupo heterogêneo de doenças difusas do trato respiratório inferior, né, habitualmente do parênquima pulmonar, chegando até pequenas vias aéreas também, né, os bronquíolos mais distais, e elas se caracterizam por terem quadro clínico, radiológico, funcional e histopatológico semelhantes. Elas acometem a região do interstício pulmonar, ou seja, o tecido de sustentação pulmonar que a gente vai observar na região subpleural, ao longo do eixo peribroncovascular, e a gente também vai ter o tecido de sustentação no alvéolo. Então, quando a gente está diante, por exemplo, desse paciente que tem micronódulos difusos no parênquima pulmonar, como que a gente deve abordá-lo, por exemplo, né? Dois pontos importantes é que classificar as doenças pulmonares intersticiais, ela é bastante desafiador, né? Tem que, muitas vezes, a identificação do diagnóstico, ela não sai na primeira consulta, ela vai sair muitas vezes na segunda, terceira consulta, à medida que a gente vai coletando novas informações dos pacientes. E é importante porque ela determina implicações tanto do ponto de vista terapêutico, quanto do ponto de vista prognóstico. Então, pelo menos, estreitar o diagnóstico diferencial o máximo possível e, preferencialmente, se chegar ao diagnóstico etiológico, facilita bastante a abordagem terapêutica. As doenças pulmonares intersticiais, elas têm aspectos tomográficos e patológicos típicos, né, patognomônicos em poucas doenças. Então, um aspecto interessante é que elas têm a gente observa padrões tanto radiológicos quanto histológicos semelhantes em várias das doenças, e às vezes uma mesma doença, por exemplo, a pneumonite de hipersensibilidade, algumas doenças autoimunes, a gente vai poder observar diversos padrões, tanto do ponto de vista tomográfico quanto do ponto de vista histológico. O laboratório ele vai ter alguma importância, mas é uma importância menor, principalmente, por exemplo, alguns exames laboratoriais voltados para o diagnóstico da sarcoidose, marcadores reumatológicos. Então, o diagnóstico ele vai ser baseado principalmente no tripé clínico, radiológico, patológico, e a parte funcional e laboratorial ela vai ser importante, mas em menor escala. Outros aspectos importantes é que o diagnóstico dessas doenças requer o conhecimento mínimo delas, incluindo algumas características, algumas peculiaridades e também a história natural. Como eu disse, é necessário ter paciência para se chegar no diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico não é determinado numa primeira consulta. O diagnóstico, basicamente, ele é determinado por uma combinação de métodos. Dificilmente a gente, com um exame isolado, a gente vai confirmar o diagnóstico dessas doenças. E determinar a etiologia é importante. E um outro ponto importante é que, às vezes, a gente tem um diagnóstico inicialmente e, na evolução, ocorrem algumas características diferentes que o diagnóstico acaba mudando na evolução. Então, só vou dar um exemplo dessa dinâmica. Um paciente de 62 anos que tinha uma dispneia do sexo masculino, tinha uma dispneia classificada como MRC1, não era tabagista, não tinha outras doenças associadas, tinha uma saturação de 95% em ar ambiente e uma redução leve aqui dos parâmetros de função pulmonar. Ele tinha na tomografia essas áreas em faviolamento, periféricos, não tinha nenhuma possibilidade de outras características de colagenoses ou exposições relevantes. Esse indivíduo, na época, foi submetido a uma biópsia cirúrgica, que identificou o padrão de pneumonia intersticial usual, confirmando-se o diagnóstico à época de pneumonia de fibrose pulmonar idiopática. Esse paciente foi incluído no estudo ASCEND, que é um estudo pivotal do uso da pifenidona nessa doença. Porém, no final do estudo, esse indivíduo desenvolveu uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, um PANCA positivo, e depois o diagnóstico mudou para um padrão de fibrose pulmonar associado a uma vasculite ANCA. Então, só para ver que o diagnóstico pode mudar na evolução.
Bom, para avaliação dos pacientes com essas doenças, com esse grupo de doenças, a gente, como eu disse, vai usar uma combinação de métodos, gerando aí um verdadeiro quebra-cabeça, com base em aspectos clínicos, na tomografia de tórax, função pulmonar, o teste de caminhada de 6 minutos, alguns exames laboratoriais, principalmente exames gerais, alguns exames para identificação de sarcoidose, exames para avaliação de autoimunidade. O ecocardiograma pode ter também o seu papel em algumas situações. Outros exames de acordo com a suspeita clínica, né, com a suspeita da doença de base que a gente está fazendo. E se a gente não conseguir determinar o diagnóstico com esses outros métodos, a gente passa para métodos mais invasivos, incluindo a broncoscopia com coleta do lavado broncoalveolar e também a realização de biópsia transbrônquica, criobiópsia, biópsia guiada por tomografia percutânea e, por último, a biópsia cirúrgica. Então agora a gente vai passar em alguns aspectos importantes, mas sempre que possível, obviamente em alguns centros menores isso é mais difícil, mas é tentar se estabelecer o diagnóstico com base numa discussão multidisciplinar, com o papel aí do clínico, né, o pneumologista, eventualmente do reumatologista, o radiologista, o cirurgião, quando houver, ou o broncoscopista, quando houver necessidade de coleta de material histológico, o patologista, e esses indivíduos muitas vezes, idealmente, sentam numa reunião, numa mesa de discussão, e já existem uma série de estudos que mostram que esse tipo de discussão multidisciplinar aumenta a acurácia diagnóstica das doenças intersticiais. Bom, então, começando aqui pela avaliação clínica, já com avaliação de parâmetros simples, como a idade e o sexo, a gente consegue já estreitar um pouco o diagnóstico diferencial. Então, em relação à idade, por exemplo, a gente tem algumas doenças como a sarcoidose, que ela habitualmente acomete indivíduos com menos de 60 anos. Por outro lado, a fibrose pulmonar idiopática, ela atinge indivíduos geralmente com mais de 60 anos. E aqui as doenças autoimunes e a pneumonite de hipersensibilidade, que em geral podem acometer indivíduos em diversas faixas etárias. Então, só para reforçar que mesmo indivíduos idosos com mais de 70 anos podem ter o diagnóstico de doença autoimune mesmo nessas faixas etárias mais avançadas. Além disso, avaliação de tosse e dispneia, né, através da dispneia a gente consegue graduar nessa escala do MRC, avaliação de exposições ambientais e ocupacionais, aqui valorizando principalmente exposição a mofo, exposição a pássaros, travesseiro de pena, por exemplo, a investigação de tabagismo atual e pregresso, a avaliação de uso de drogas lícitas e não ilícitas, por exemplo, a avaliação do uso de medicações atuais e prévias que o paciente fez, doenças associadas e o histórico familiar. São pontos importantes. Aqui, então, os sintomas sistêmicos principais que a gente deve avaliar na investigação dessas doenças são principalmente febre, astenia, perda de peso, né? Manifestações articulares, cutâneas, fraqueza muscular, por exemplo, nas miopatias, alterações oculares, uveíte, esclerite, por exemplo, em doenças autoimunes, na própria sarcoidose, fenômeno de Renault, xerostomia, xeroftalmia e também manifestações gastroesofágicas também vão auxiliar no diagnóstico, por exemplo, pirose, regurgitação associada a refluxo gastroesofágico e disfagia. Em relação ao exame físico, alguns aspectos, desde a avaliação cutânea, são importantes. Por exemplo, identificação de nódulos subcutâneos, por exemplo, na artrite reumatoide, eritema nodoso, por exemplo, nas regiões dos membros inferiores na sarcoidose, a ocorrência do baqueteamento digital, que geralmente está associado às pneumopatias crônicas, identificação de artrite, fraqueza muscular, linfonodomegalias periféricas e hepatosplenomegalia, aqui, por exemplo, nos linfomas e na própria sarcoidose, isso pode ser evidenciado. Os grasnidos, que seriam como se fosse um sibilo inspiratório, que podem ocorrer principalmente quando ocorrem alterações de pequenas vias aéreas, né, nas bronquiolites, e os estertores em velcro, que geralmente eles são relacionados à fibrose já instalada, e sempre que possível a gente medir também a saturação periférica de oxigênio em repouso e eventualmente durante uma caminhada, é um aspecto importante também.
Então, só para a gente destacar aqui algumas manifestações cutâneas que vão estar relacionadas principalmente às doenças autoimunes e à esclerose tuberosa. Então, as mãos de mecânico, que seriam aquela descamação, principalmente nas regiões mais periféricas dos dedos, o fenômeno de Raynaud, o heliótropo e as manchas de Gottron, aqui nas regiões das mãos, que estão associadas às miopatias, e a esclerose tuberosa, que está associada à linfangioleumioma,tose, que é uma doença cística, em que a gente observa algumas alterações nodulares, principalmente na região da face. Bom, em relação à parte laboratorial, né, principalmente na investigação de autoimunidade, todo indivíduo que a gente identifica como portador de uma doença pulmonar intersticial, a gente deve pedir no mínimo um FAM, e aí é importante não só o padrão, quanto a titulação desse FAM, a dosagem do fator reumatoide e, se tiver disponível, o anti-CCP, esses dois marcadores mais relacionados à artrite reumatoide. E de acordo com a suspeita da doença autoimune, a gente vai ampliar esse painel, anti-SM, anti-RNP, entre outros, e também lembrar ainda de dosar enzimas musculares, né, a CPK e a aldolase, e também a pesquisa do ANCA aqui também, para a gente descartar vasculites pulmonares. Sempre que possível a gente deve fazer também. Bom, especificamente em relação à sarcoidose, né, que a gente vai ter, principalmente quando a gente vai suspeitar, principalmente quando a gente identificar micronódulos aqui na tomografia, habitualmente em pacientes com menos de 60 anos, né, na investigação da sarcoidose, principalmente para avaliar o acometimento extrapulmonar, a gente deve realizar hemograma, dosagem sérica das enzimas hepáticas, cálcio sérico, uma calciúria de 24 horas, lembrando que pode haver hipercalciúria e é um sinal de atividade da doença, função renal e urina 1, avaliação cardiológica, pelo menos com eletro, com Holter e um ecocardiograma, ressonância a gente vai utilizar em situações específicas, o PPD, uma avaliação oftalmológica e o PET-CT de corpo inteiro em algumas situações, quando a gente estiver procurando doença extrapulmonar, por exemplo, ou então para uma avaliação cardíaca mais detalhada. Bom, passando para a função pulmonar, em geral, as doenças pulmonares intersticiais, elas se caracterizam por terem, do ponto de vista funcional, um distúrbio restritivo, caracterizando aí uma redução da complacência pulmonar, ou seja, os pulmões diminuem de volume, ficam mais duros, mas a gente deve lembrar que algumas doenças cursam com padrão obstrutivo do ponto de vista funcional. A linfangioleumioma,tose, a esteocitose de célula de Langerhans, a sarcoidose e a bronquiolite. Então, esse padrão obstrutivo, geralmente, quando as vias aéreas, né, as pequenas vias aéreas estão acometidas. Um padrão misto, né, restritivo e obstrutivo, pode ser evidenciado na sarcoidose, na bronquiolite, até na pneumonite de hipersensibilidade. E, às vezes, na fase inicial das doenças, a primeira manifestação que a gente identifica é uma redução isolada da capacidade de fusão do monóxido de carbono, e na combinação de fibrose e enfisema, como a gente tem uma alteração que determina padrão restritivo, com uma alteração que determina padrão obstrutivo, muitas vezes os volumes pulmonares estão pseudonormalizados, mas a manifestação mais importante que a gente vai identificar é uma redução significativa da capacidade de difusão do monóxido de carbono. A função pulmonar ela contribui, né, para o diagnóstico de uma maneira menor, como eu havia dito, mas ela também tem implicações prognósticas a partir do momento que a função pulmonar atinge determinados valores, a partir de determinadas quedas na função que ocorre ao longo da evolução. Isso vai determinar também implicações prognósticas. Então, aqui só um exemplo de um indivíduo portador de uma doença pulmonar fibrosante, que ele tinha a capacidade vital forçada reduzida, né, 53% do predito, o VF1 também reduzido, 60% do predito, mas com índice de tifenor normal de 0,92. Então aqui a gente descarta um distúrbio obstrutivo. E aí esse mesmo indivíduo, numa avaliação funcional mais completa anterior a essa espirometria, a gente já identificava duas alterações: a redução da capacidade pulmonar total,
que é o que de fato caracteriza o distúrbio pulmonar restritivo, e uma redução da capacidade de difusão do monóxido de carbono, aqui 45% do predito. A redução do monóxido de carbono, da capacidade de difusão do monóxido de carbono, ela está relacionada ao aumento aqui da membrana alveolo-capilar, que a gente identifica nessas doenças pulmonares intersticiais, dificultando aí o transporte de oxigênio e de gás carbônico por essa membrana. Bom, o teste de caminhada de 6 minutos é um teste de esforço, é um teste de exercício que auxilia bastante na avaliação desses indivíduos. Ele não serve para diagnóstico, mas ele serve não só para dar uma ideia prognóstico, mas também para a gente acompanhar a evolução e também para acompanhar a resposta aos tratamentos instituídos. A gente avalia 3 parâmetros principais, né? Na verdade 4. Primeiro, a distância percorrida, a de saturação, ou seja, a queda da saturação periférica de oxigênio em relação ao basal, e também o mínimo de saturação que o indivíduo atinge durante esse teste. Outro parâmetro que a gente pode identificar também é a frequência cardíaca e a variação dela durante o teste. Bom, partindo para a tomografia, que é um exame fundamental na avaliação das doenças pulmonares intersticiais, que muitas vezes a combinação do padrão tomográfico e de outros parâmetros não invasivos, isso é suficiente para a confirmação do diagnóstico sem a necessidade de biópsia. A gente vai avaliar algumas questões. Primeiro, o padrão, se é uma doença caracterizada por faveolamento, como a gente pode ver aqui, que são esses cistos empilhados, ou se são micronódulos, por exemplo, esse paciente com micronódulos ao longo do eixo peribroncovascular, ou se são áreas já de vidro fosco com septações ao redor, como a gente vê aqui no chamado sinal do Atoll, consolidações, lesões císticas, que são essas lesões com menor densidade, as bronquiolectasias de tração, que vão estar relacionadas às doenças fibrosantes, a tração do parênquima pulmonar provocada por essa fibrose acaba tracionando esses brônquios, que ficam mais dilatados, e também opacidades reticulares, como a gente pode ver aqui. Além disso, a distribuição das lesões, se elas são mais periféricas, se elas ocorrem mais ao longo do eixo peribroncovascular, a localização, se elas predominam em regiões superiores ou inferiores, a extensão e também a ocorrência de lesões associadas, por exemplo, linfonodomegalias, derrame pleural. Todos esses aspectos na tomografia vão contribuir para a gente chegar ao diagnóstico. E aí, se a gente não conseguir o diagnóstico com os métodos anteriores, a gente vai partir para métodos mais invasivos. Aqui, o primeiro deles, principalmente se a doença for mais central, seria a broncoscopia, onde a gente pode fazer a coleta do lavado broncoalveolar, a biópsia transbrônquica. Isso pode ter valor, por exemplo, na sarcoidose, na pneumonite de hipersensibilidade, proteinose alveolar e na histiocitose, que são doenças em que pode haver mais o acometimento central do parênquima pulmonar, do eixo peribroncovascular. A gente pode também realizar pesquisa microbiológica para infecções fúngicas, para a própria tuberculose. E a perspectiva é um método que já é realizado em alguns centros aqui no Brasil. A expectativa é que esse método seja ampliado para outros locais. É a criobiópsia, que é uma biópsia também guiada por broncoscopia, mas em que se consegue uma amostragem maior, muitas vezes aí 5, 6 vezes o tamanho da amostra obtida por uma biópsia transbrônquica tradicional. E ainda assim, se a doença for mais periférica, se o indivíduo principalmente tiver condições clínicas para isso, a gente pode utilizar a biópsia cirúrgica, na grande maioria das vezes por videotoracoscopia, que é o método final para a gente tentar chegar à definição diagnóstica. Então, vou falar alguns aspectos aqui em relação à classificação das doenças pulmonares intersticiais. Essas doenças elas são divididas em 5 grandes grupos, que seriam aquelas com causas ou associações conhecidas, como as pneumoconioses, a pneumonite de hipersensibilidade e as colagenoses seriam as principais doenças desse grupo. As pneumonias intersticiais idiopáticas, destacando-se aqui a fibrose pulmonar idiopática e a pneumonia intersticial não específica, e a BUP, né, a pneumonia em organização, quando a gente não identifica uma causa.
as doenças linfóides, que seriam a bronquiolite linfóide, a pneumonia intersticial linfóide e o extremo aqui, o linfoma. As doenças granulomatosas, destacando-se aqui principalmente a sarcoidose e a tuberculose. E no grupo miscelânea, quando as doenças não fazem parte ou não têm características que permitam que elas sejam incluídas nos outros 4 grupos. Aí são incluídas a linfangioleiomiomatose, a proteinose alveolar e a bronquiolite constritiva. Então, falar sobre algumas delas aqui, resumidamente, a fibrose pulmonar idiopática ela se caracteriza então como uma doença fibrosante, habitualmente progressiva, ela é restrita aos pulmões e ela não tem uma causa clara, ela está associada ao envelhecimento, então ela atinge indivíduos com mais de 60 anos e a grande maioria deles tabagistas. E ela tem uma característica que ela predomina nas regiões inferiores e nas regiões periféricas, com esse aspecto do faviolamento. Então, a fibrose pulmonar idiopática está associada a esse padrão tomográfico de pneumonia intersticial usual, que é a ocorrência de doença periférica, predominando em regiões inferiores, como a gente vê aqui, em que a gente identifica essas áreas de faviolamento, né, que são esses cistos empilhados, e a gente pode identificar também outras alterações, como as bronquiolectasias de tração. Então, esse nome faviolamento vem de fato da questão de ser semelhante ao favo de mel. Só lembrando que esse padrão de pneumonia intersticial usual ele não é exclusivo da fibrose pulmonar idiopática, né? Esse padrão de faviolamento subpleural, predominando em regiões periféricas, como a gente pode ver aqui nesses 3 pacientes. Só que esses 3 pacientes vão ter 3 diagnósticos etiológicos diferentes. O primeiro é a fibrose pulmonar idiopática, o segundo a artrite reumatoide e o terceiro portador de uma pneumonia de hipersensibilidade fibrosante. Todas as 3 etiologias podem determinar esse padrão de pneumonia intersticial usual. O padrão PIL provável, que seria aquele padrão onde a gente identifica todas aquelas outras alterações, bronquiolectasias de tração, predomínio basal e periférico. Então aqui, por exemplo, a gente observa alguns bronquíolos mais dilatados, né, que seriam as bronquiolectasias secundárias a essa fibrose. Só que aqui não tem o faviolamento, né, o empilhamento dos cistos como a gente viu nas situações anteriores. Mas, modernamente, se o indivíduo tem mais de 60 anos, né, não tem nenhuma exposição ambiental ou ocupacional relevante, não tem doença autoimune, isso é suficiente, mesmo sem o faviolamento, para se confirmar o diagnóstico de fibrose idiopática sem a necessidade de progredir com biópsia. Um outro padrão importante dentro das doenças idiopáticas é a pneumonia intersticial não específica. Ela pode ser idiopática ou ela pode ser secundária, principalmente as doenças autoimunes, por exemplo, as miopatias, a própria esclerose sistêmica, a pneumonite de hipersensibilidade e a própria exposição a determinadas drogas. Ela tem um prognóstico melhor que a fibrose pulmonar idiopática e do ponto de vista tomográfico, ela se caracteriza por alterações que predominam também em regiões periféricas, com vidro fosco, e uma característica importante é essa preservação da região subpleural. Nessa situação, quando a gente não identifica nenhuma doença autoimune e não tem nenhuma exposição relevante, a gente tem que ampliar o diagnóstico, muitas vezes com criobiópsia, mas principalmente com a biópsia pulmonar cirúrgica quando houver condições clínicas. Uma outra etiologia importante dentro das idiopáticas é a pneumonia organizante criptogênica, que tem uma evolução, que é a BUP idiopática, né? Que habitualmente tem uma evolução subaguda, aí, com menos de 3 meses, e ela é caracterizada por essas consolidações, muitas vezes com broncograma aéreo, de predomínio periférico ou ao longo do eixo peribroncovascular. Ela tem uma característica que ela tende a ser recorrente, migratória, muitas vezes ela recorre quando a gente está, por exemplo, reduzindo a dose do corticoide, e ela apresenta habitualmente uma boa resposta aos corticosteroides, e o tempo de uso aí dessa medicação vai ser variável de acordo com a evolução de cada paciente. Partindo agora para o grupo das doenças com causas conhecidas, falar também rapidamente sobre algumas delas, as pneumoconioses, né, que são as doenças ocupacionais.
Habitualmente elas estão relacionadas à inalação de partículas inorgânicas, principalmente sílica e asbesto. Então aqui um indivíduo fazendo jateamento de areia, um indivíduo que desenvolveu silicose com essas massas predominando nas regiões superiores, caracterizando a silicose. Em relação às colagenoses, a doença pulmonar intersticial ela pode ocorrer antes ou após o quadro sistêmico. Então, às vezes, a primeira manifestação desse indivíduo com colagenose é a doença pulmonar intersticial, ele não apresenta outras manifestações, isso pode acontecer, isso às vezes dificulta o diagnóstico. Essa alteração pulmonar aumenta a morbimortalidade das colagenoses. Em geral, a colagenose é causa aí de 15 a 20% de todas as doenças pulmonares intersticiais. Lembrar que quando o pulmão está envolvido num portador de colagenose, o acometimento pulmonar ele pode se relacionar à própria atividade da doença autoimune, mas também lembrar de outras situações, infecções secundárias, indivíduo que, por exemplo, está usando imunossupressor, neoplasia e até mesmo toxicidade medicamentosa que esses indivíduos podem apresentar. Então, do ponto de vista tomográfico, vários aspectos podem ser encontrados nas DPIs associadas às colagenoses. Então, a gente tem a pneumonia intersticial não específica, a pneumonia intersticial linfocitária, com áreas císticas e áreas de vidro fosco, a própria pneumonia intersticial usual, como a gente viu, principalmente associada à artrite reumatoide com essas áreas de faveolamento, uma fibrose mais bronquilocêntrica ao redor das vias aéreas, pode haver a ocorrência de BUP, por exemplo, na própria artrite reumatoide, e a pneumonia intersticial descamativa, que é uma alteração que predomina em regiões inferiores, que ocorre uma grande descamação de macrófagos aqui no parênquima pulmonar. E outros padrões diversos, esses aqui seriam os principais, mas mostrando que a apresentação é bastante variada. A pneumonite de hipersensibilidade, ela é causada por exposição habitualmente a antígenos orgânicos, né? A exposição a pássaro no domicílio, por exemplo, exposição a mofo, lembrar do travesseiro de pena e lembrar do isocianato que está envolvido, por exemplo, na indústria de plástico. E muitas vezes a exposição ela pode não ser identificada na primeira consulta. O indivíduo só vai lembrar de determinadas situações na segunda, terceira consulta, ou às vezes até mesmo por vergonha de confirmar que ele tem alguma exposição ambiental. Às vezes o indivíduo se afasta desses antígenos, melhora, muitas vezes ele se reexpõe e os sintomas recorrem. Isso é bastante típico dessa condição. E assim como as colagenoses, os padrões tomográficos também são diversos. Boa parte daqueles que eu mostrei para as doenças autoimunes também podem ocorrer na PH, né, na pneumonite de hipersensibilidade, mas o padrão clássico seria esse padrão de acometimento nas regiões superiores do pulmão, predominando ao redor das vias aéreas, ou seja, são lesões mais centrais, caracterizadas por vidro fosco, pode haver nódulos centrolobulares aqui mal definidos, e pode haver também uma alteração de mosaico, muitas vezes com o que a gente chama de padrão Red-Tease, que é esse padrão em que na tomografia a gente vê áreas de diferentes densidades. Isso tem esse nome de Red-Tease porque é o nome de um embutido que é muito usado aí na Europa, mostrando aí o acometimento de pequena via aérea, acometimento do parênquima pulmonar, dando essas diversas atenuações aqui no parênquima pulmonar. E a pneumonite de hipersensibilidade ela pode ter uma evolução aguda, como a gente observa aqui no indivíduo que se expôs à ave. A gente observa essas áreas em vidro fosco, nódulos em vidro fosco, mal definidos. E a partir de uma exposição mais prolongada pode haver alterações crônicas, né, com distorção do parênquima pulmonar, com bronquiolectasias de tração, opacidades reticulares, já denotando aí uma cronicidade do processo. Diversas drogas têm o potencial de determinar a toxicidade pulmonar. Desde quimioterápicos, né, aqui classicamente a bleomicina, antimetabólicos como o metotrexate, o sirolimus, entre outras medicações. Os anti-TNFs também, que são muito usados na reumatologia, mas também não quimioterápicos. Aqui o clássico amiodarona e a nitrofurantoína, né, que é muito usado para prevenção
de infecção urinária, né, prevenção secundária, são drogas, entre outras, né, que podem determinar toxicidade pulmonar. Existe esse site que é o pneumotox.com, que foi criado por um francês, e que é um site muito bom para consulta, porque ele apresenta lá basicamente todas as drogas com potencial de determinar toxicidade pulmonar, inclusive os padrões mais típicos, padrões tomográficos. Aqui só um exemplo de um indivíduo que era portador de artrite reumatoide, usava metotrexate aí por alguns meses. Ele evoluiu com dispneia, tosse e essas alterações, essas áreas em vidro fosco de predomínio central. Esse indivíduo foi submetido a uma biópsia pulmonar transbrônquica e se identificou foram identificados esses granulomas mal formados, que é uma das formas características da toxicidade pelo metotrexate. A medicação foi suspensa e esse indivíduo acabou evoluindo bem. Outro grupo de doenças são as doenças pulmonares relacionadas ao tabaco, que muitas vezes existe uma coexistência delas. Elas se caracterizam pela ocorrência desse macrófago pigmentado, né, acastanhado, do ponto de vista histológico. Vou apresentar algumas delas. A pneumonia intersticial descamativa, que a gente descreveu também para as colagenoses, mas o tabagismo é a principal causa desse tipo de padrão. Existe uma exsudação difusa de macrófagos pigmentados nos alvéolos, e o padrão clássico é esse padrão em vidro fosco, com áreas císticas, predominando em regiões inferiores, e na histologia a gente observa esses macrófagos pigmentados. A esteocitose de células de Langerhans, que inicialmente a gente observa esses micronódulos centrolobulares, predominando em regiões superiores. Esses nódulos escavam, então a gente pode ter a coexistência de nódulos com lesões escavadas. Em fases mais avançadas, a gente pode observar somente cistos com aspectos bizarros, e em fases mais avançadas ainda, já com distorção do parênquima pulmonar, essas lesões elas ocorrem principalmente em regiões superiores, poupando a região dos seios costofrênicos. Um outro grupo seria as doenças linfóides, que seriam aquelas em que ocorre a proliferação de linfócitos no parênquima pulmonar. Os clássicos aqui é a pneumonia intersticial linfocitária e o próprio linfoma. Muitas vezes elas estão associadas a outras doenças, por exemplo, a síndrome de Sjögren. Então aqui é uma apresentação clássica da pneumonia intersticial linfóide num paciente com síndrome de Sjögren, que a gente observa lesões císticas com áreas em vidro fosco peribroncovascular, e do ponto de vista histológico a gente identifica uma proliferação linfocitária com áreas de centros germinativos mais ao redor de vias aéreas. Outros padrões é um indivíduo com linfoma pulmonar, é uma condição também incluída dentro dessas doenças linfóides, e a própria granulomatose linfomatoide. E as doenças granulomatosas. As causas mais comuns são causas infecciosas, né, a tuberculose e infecções fúngicas, mas lembrar também no nosso meio da pneumonite de hipersensibilidade da própria sarcoidose, e causas menos comuns, por exemplo, a beriliose e outras micobacterioses, por exemplo. Aqui, dois aspectos a serem analisados são importantes. Um é se há necrose ou não dessas lesões, e a outra situação é se há, sempre que possível, fazer uma avaliação microbiológica, principalmente aqui para as micobactérias e também para infecções fúngicas. Então, aqui, dois exemplos. Um indivíduo com sarcoidose, com lesões micronodulares predominando ao redor do eixo peribroncovascular, e um indivíduo com tuberculose, com lesões cavitadas também ao longo do eixo peribroncovascular. São duas doenças granulomatosas. E do ponto de vista histológico, pode haver algumas semelhanças. Então, na sarcoidose a gente identifica esses granulomas duros. Na criptococose a gente também vai identificar granulomas nas lesões nodulares, mas a gente pode observar aqui, como a gente vê, essas estruturas menores aqui, mais rosadas, que são características do criptococo, que a gente não vê aqui nessa outra situação. E por último, perspectivas, né? Existe agora, depois desse número absurdo de casos que a gente teve de pacientes com acometimento pulmonar associados à Covid-19, né? Obviamente que a doença agora, nesse momento, o número de casos diminuiu bastante,
mas a gente vê muitos pacientes ainda com sequelas pulmonares, com alterações parenquimatosas crônicas, muitos deles melhoram ao longo da evolução, mas a Covid-19 vai entrar ou entrou no diagnóstico diferencial das doenças pulmonares intersticiais. E por último, quando a gente não consegue incluir a doença em nenhuma das classificações anteriores, mesmo sendo realizada uma avaliação multidisciplinar, a gente define a pneumonia intersticial não classificável, que dependendo aí da casuística, ela pode representar 10 a 25% dos casos de doenças pulmonares intersticiais e tem um padrão tomográfico que pode ser variado. Bom, então só para a gente resumir, a abordagem do indivíduo imunocompetente com doença pulmonar intersticial: primeiro, avaliação clínica, exames laboratoriais gerais, avaliações relacionadas à autoimunidade, como eu expliquei em alguns slides atrás, função pulmonar, raio-x de tórax e a tomografia computadorizada de alta resolução. Aí, se houver uma causa potencial para essa doença com uma alteração tomográfica compatível, a gente pode eventualmente tentar afastar dessa causa potencial, e se o indivíduo melhorar, a gente faz um diagnóstico presuntivo. Se o indivíduo não melhorar, a gente pode partir para avaliações adicionais, a biópsia transbrônquica, a criobiópsia e eventualmente a biópsia cirúrgica. Existem algumas doenças que a gente pode estabelecer o diagnóstico sem a necessidade de avaliação histológica, por exemplo, na fibrose idiopática, na estiocitose, a combinação de parâmetros clínicos e principalmente radiológicos é suficiente para confirmar o diagnóstico em muitos desses casos. Se eventualmente ainda ficar a dúvida diagnóstica, a gente pode partir para métodos mais invasivos. No caso de doença sistêmica, se houver uma doença sistêmica específica diagnosticada, por exemplo, você consegue fechar o diagnóstico com os marcadores de autoimunidade, obviamente não precisa prosseguir na investigação. Mas, se isso não ocorrer, a gente pode partir para avaliação histológica do parênquima pulmonar ou, eventualmente, a biópsia de outro local quando houver um acometimento extrapulmonar, por exemplo, pele, rim e músculo podem também ser biopsiados. Então, como mensagens finais, na abordagem das doenças pulmonares intersticiais, na investigação dessas doenças, é importante que seja feita de uma forma sistematizada, com uma combinação de métodos. Um método isolado habitualmente não fecha o diagnóstico. A discussão multidisciplinar, sempre que possível, é essencial. Classificar é um desafio, mas é importante a gente tentar estreitar o máximo possível o diagnóstico, sempre tentando chegar a uma etiologia antes de iniciar o tratamento. O conselho que eu dou é de não tentar tratar a doença de maneira empírica sem que a gente tenha pelo menos estreitado o diagnóstico. Um outro ponto importante é a necessidade de reavaliação periódica, porque o diagnóstico pode mudar ou eventualmente ser definido em consultas posteriores. Pode haver necessidade de abordagem mais invasiva, com broncoscopia ou biópsia cirúrgica, para confirmar o diagnóstico, mas muitas vezes a gente pode confirmar sem a necessidade desses métodos invasivos, e futuramente a gente vai ter outros parâmetros que vão estar certamente sendo utilizados aí de maneira rotineira aí no nosso meio, como avaliação genética, avaliação do microbioma, avaliação de biomarcadores e outros parâmetros que estão sendo investigados aí em estudos. Obrigado pela atenção.